Quando você não sabe para onde olhar, Deus te mostra o caminho. Quando você chega num ponto em que já não sabe para onde olhar, isso não significa que perdeu o caminho. Significa que chegou ao limite do que os olhos humanos conseguem sustentar. Há decisões. É exatamente nesses instantes que Deus começa a conduzir de outra forma. Não pelo que se vê, mas pelo que se discerne. Se este conteúdo chegou até você agora, não foi por coincidência. Há uma resposta escondida aqui, que só se revela a quem permanece até o fim. O Salmo 121 não nasce de força, nasce de vulnerabilidade. Ele começa quando alguém levanta os olhos não porque sabe a resposta, mas porque já tentou tudo. Ao longo deste vídeo, você vai entender. Você verá como este salmo foi usado por peregrinos, por pessoas em travessia, por quem saía sem saber se voltaria. E mais do que isso, vai perceber que ele continua sendo um mapa espiritual para quem vive incertezas hoje. Há uma revelação neste salmo que quase ninguém percebe. Uma proteção que não se limita ao perigo visível, mas alcança pensamentos, decisões e medos silenciosos. Você vai compreender por que Deus é descrito como alguém que não dorme, não cochila e não se ausenta, mesmo quando tudo parece parado. E vai descobrir por que, quando você não sabe para onde olhar, Deus já decidiu para onde te levar. Permaneça atento. Cada parte deste conteúdo se conecta à próxima. Nada aqui é solto. Nada é acidental. O que começa como dúvida termina como descanso. O que começa como cansaço termina como guarda. E tudo isso começa exatamente onde você está agora. Há um momento específico na vida em que o olhar já não encontra apoio em lugar algum. Não é falta de fé, é excesso de tentativa. Esse cansaço não nasce da fraqueza, nasce do esforço contínuo de quem tentou permanecer firme mesmo sem respostas claras. É nesse ponto que muitos se culpam, acreditando que perderam a fé, quando na verdade estão prestes a atravessar para um nível mais profundo dela. O Salmo 121 começa exatamente nesse lugar. Ele não é escrito por alguém confortável ou seguro, mas por alguém que continua caminhando mesmo sem clareza total. O cansaço do olhar não significa. Quando os olhos se cansam, algo mais profundo começa a despertar. A alma passa a buscar não mais soluções rápidas, mas direção verdadeira. É um deslocamento silencioso, quase imperceptível, mas decisivo. Existe um perigo nesse estágio. Muitos desistem exatamente quando o olhar falha, porque confundem limite humano com abandono divino. Mas o texto sagrado revela o oposto. O limite do olhar. O salmista não fecha os olhos. Ele os levanta. Isso mostra movimento, não paralisia. Mesmo cansado, ele ainda procura. Mesmo sem resposta imediata, ele continua. Esse capítulo fala com quem segue caminhando apesar do desgaste interior. Com quem levanta todos os dias sem saber exatamente como, mas continua. O cansaço aqui não é fracasso, é sinal de travessia. E toda travessia exige deixar algo para trás. Neste ponto, o Salmo ainda não oferece consolo, oferece honestidade. Ele reconhece a fadiga antes de revelar o socorro. E isso não é por acaso. Deus não ignora o seu cansaço. Ele o utiliza como passagem. O que vem a seguir é decisivo. Porque depois que o olhar se cansa, surge a pergunta que muda tudo. Uma pergunta que não é feita em voz alta, mas que ecoa dentro de quem continua caminhando. É essa pergunta silenciosa que prepara o próximo movimento do texto e aprofunda tudo o que será revelado a partir daqui. Existe uma pergunta que não aparece escrita no texto, mas que sustenta toda a força do Salmo 121. Ela não é formulada com palavras, mas com um gesto interior. Quando o salmista afirma que o movimento de levantar os olhos carrega uma dúvida silenciosa, uma expectativa misturada com insegurança. Para onde olhar quando já não há direção clara? De onde virá o socorro quando todas as referências anteriores falharam? Essa pergunta não precisa ser dita para ser sentida. Ela nasce exatamente no ponto em que o esforço humano chega ao limite.
O texto bíblico não apressa a resposta. Ele permite que a pergunta exista. Isso revela algo profundo sobre a forma como Deus conduz. Antes de oferecer segurança, ele permite que o coração Esse detalhe muda completamente a leitura do texto. O salmista não levanta os olhos porque sabe a solução, ele levanta porque precisa dela. E isso aproxima o texto de quem vive incerteza hoje. Há uma honestidade espiritual rara nesse início. A fé apresentada aqui não é triunfante, é perseverante. Não é a fé de quem domina o caminho, é a fé de quem continua mesmo sem dominar. A pergunta escondida no verso inicial ensina que duvidar do caminho não é o mesmo que abandonar Deus. Pelo contrário, muitas vezes é a forma mais sincera de se aproximar dele. O erro não está em questionar, está em parar de caminhar. Esse capítulo revela que Deus não se ofende com a busca honesta. Ele não rejeita o olhar que procura, mesmo quando procura nos lugares errados. O levantar dos olhos é permitido porque é transitório. O texto conduz o leitor da expectativa humana para a revelação divina. Mas isso só acontece porque a pergunta foi acolhida, não reprimida. A fé amadurece quando a pessoa permite que a pergunta a conduza, e não que a paralise. O que ainda não foi revelado é que os montes não são a resposta final. Eles aparecem como parte do processo, não como destino. O texto vai conduzir esse olhar para além do que parece elevado, forte ou promissor. A pergunta prepara o terreno para um deslocamento mais profundo. E é justamente isso que começa a acontecer a seguir, quando o Salmo revela o verdadeiro limite daquilo em que o ser humano costuma confiar. Os montes ocupam um lugar ambíguo na experiência humana e espiritual. Eles representam elevação, estabilidade e referência, mas também perigo, isolamento e incerteza. No contexto histórico olhar para os montes era olhar para aquilo que parecia forte e elevado, mas que ainda carregava riscos ocultos. O salmista conhece esse simbolismo. Quando ele eleva os olhos, ele encara não apenas uma paisagem, mas o limite daquilo que o esforço humano consegue alcançar. Este capítulo revela que os montes não são apresentados como resposta, mas como fronteira. Eles marcam o ponto onde a segurança humana termina. Durante as peregrinações a Jerusalém, o perigo não estava apenas no caminho físico, mas na consciência de vulnerabilidade constante. O texto não romantiza essa travessia. Ele reconhece que o que parece elevado nem sempre é seguro, e o que parece sólido nem sempre sustenta. Há uma mensagem silenciosa aqui para quem deposita esperança excessiva no que impressiona os olhos. Os montes simbolizam soluções visíveis, pessoas influentes, recursos aparentes e estrutura. O Salmo ensina discernimento antes de consolo. Ele desmonta a falsa segurança do que parece grande, antes de revelar a verdadeira fonte de cuidado. Esse movimento é essencial para que a fé não se apoie em ilusões. Ao reconhecer os montes como limite, o texto prepara o leitor para uma mudança de foco. O socorro não virá do que é alto, forte ou admirado, virá de outra origem. Mas essa revelação só faz sentido depois que o olhar entende que os montes não são suficientes. Deus não compete com as falsas seguranças. Ele permite que elas revelem suas falhas. Só então o coração está pronto para confiar de forma plena. O que vem a seguir rompe completamente a expectativa criada até aqui. A resposta não está no cenário, mas além dele. O texto conduz o leitor para uma afirmação que redefine tudo o que foi observado até agora. É nesse ponto que o Salmo deixa de falar do que o ser humano vê e começa a falar de quem Deus é. Depois que o texto conduz o olhar até o limite do que parece elevado, ele quebra a expectativa com uma afirmação que reorganiza toda a fé. O socorro não vem dos montes, não vem do que se impe. Essa declaração não é apenas teológica, é corretiva. Ela retira o peso da confiança do que foi criado e o devolve àquele que sustenta tudo. O Salmo não diminui os montes, ele apenas os recoloca no lugar certo. Eles fazem parte da criação,
não da fonte do socorro. Ao afirmar que o auxílio vem do Criador, o texto desloca a esperança do cenário para a origem. Isso muda completamente a forma de caminhar. Quem espera a ajuda do que é visível, vive oscilando. O Deus apresentado aqui não é local, não está restrito ao caminho. Não depende das circunstâncias. Ele é o mesmo que formou tudo o que existe. Isso significa que nenhum obstáculo está fora do seu alcance. Há um detalhe decisivo nessa afirmação. O salmista não diz que o socorro virá, ele diz de onde ele vem. Essa nuance revela maturidade espiritual. A fé não está condicionada ao momento da intervenção, mas à certeza da origem. Isso sustenta quem ainda não viu a resposta, mas escolheu continuar. O texto ensina que confiar em Deus não é esperar sinais imediatos, é alinhar a esperança à fonte correta, mesmo quando o tempo da resposta ainda não chegou. Esse capítulo também confronta uma tendência comum do coração humano: buscar segurança no que é forte, estruturado e reconhecido. O Salmo desmonta essa lógica com simplicidade e profundidade. Tudo o que foi criado pode falhar, mudar ou desaparecer. O Criador não. Ao afirmar que o socorro vem dele, o texto convida o leitor a abandonar dependências silenciosas e a reconstruir a confiança sobre algo que não oscila. A partir daqui, o Salmo não falará mais de lugares, mas de cuidado. Não falará mais de caminhos externos, mas de vigilância constante. O foco se move da origem do socorro para a forma como esse socorro se manifesta na caminhada diária. E essa transição prepara o terreno para uma das declarações mais consoladoras de todo o texto, que será revelada a seguir. A afirmação de que Deus é a fonte do socorro prepara o coração para entender como esse cuidado se manifesta na prática. O Salmo não apresenta um Deus distante, que cria e se afasta. Ele apresenta um Deus atento, presente e ativo. É nesse ponto que surge uma das imagens mais fortes do texto. O Senhor não dorme, não cochila, não se distrai. Essa declaração vai além de conforto emocional. Ela corrige uma das maiores angústias humanas, o medo de estar sozinho quando tudo silencia. O sono na experiência humana representa vulnerabilidade. Dormir é perder o controle por um tempo. Ao afirmar que Deus não dorme, o salmista está dizendo que nunca existe um intervalo sem cuidado, mesmo quando a pessoa está exausta, confusa ou paralisada. A vigilância divina permanece intacta. Isso não significa que Deus esteja apenas observando. Significa que Ele está sustentando. O cuidado de Deus não depende da atenção humana, nem da capacidade de vigiar a própria vida. Historicamente, essa afirmação também confronta crenças antigas. Muitos povos ao redor de Israel acreditavam em deuses que precisavam ser despertados, provocados ou lembrados por meio de rituais. O Salmo 121 rompe com essa ideia. O Deus de Israel não precisa ser chamado à atenção. Ele já está atento. Ele já está presente. Ele já está cuidando, mesmo quando ninguém percebe. Esse capítulo fala diretamente com quem ora em silêncio e sente que nada acontece, com quem passa noites inquietas, revisitando pensamentos, decisões e medos. O texto afirma que, enquanto a mente humana se cansa, Deus permanece vigilante. Não há momento em que ele se ausente. Não há situação que escape ao seu cuidado. Isso não elimina a dor, mas impede que a dor seja interpretada como abandono. A vigilância de Deus não é ansiedade, é constância. Ele não vigia porque teme perder o controle, vigia porque escolheu cuidar. Essa distinção é fundamental. A partir daqui, o Salmo começa a detalhar como essa vigilância se transforma em proteção concreta. O texto sai do campo da afirmação e entra no campo da experiência. E é exatamente isso que será aprofundado no próximo capítulo. A vigilância de Deus não se manifesta como controle rígido, mas como presença constante. O Salmo 121 apresenta um tipo de guarda que não oprime, não invade e não paralisa. Deus não vigia para restringir movimentos,
mas para sustentar cada passo. Essa distinção é essencial para compreender a profundidade do cuidado divino. Muitos associam proteção à perda de liberdade, mas o texto revela o oposto. A guarda de Deus existe para que a caminhada continue, não para que seja interrompida. Quando o Salmo afirma que o Senhor é quem te guarda, ele não descreve um vigia distante, posicionado à margem do caminho. Ele descreve alguém que acompanha, que se mantém próximo, que conhece o ritmo de quem caminha. Essa guarda não é intermitente. Ela não aparece apenas nos momentos de perigo evidente. Ela está presente inclusive nas escolhas simples, nas decisões aparentemente pequenas, nos passos que ninguém observa. A proteção divina começa antes do risco e permanece depois dele. Há uma correção profunda aqui para quem associa o cuidado de Deus apenas a livramentos visíveis. O texto mostra que ser guardado não significa nunca enfrentar dificuldades, mas nunca enfrentá-las sozinho. Deus não impede toda dor, mas impede que a dor tenha a palavra final. A guarda divina não elimina o processo, ela sustenta durante o processo. Isso muda completamente a expectativa de quem caminha com fé. Esse capítulo também revela que a presença de Deus não é invasiva. Ele não substitui a responsabilidade humana, nem retira a necessidade de decisão. Ele acompanha, ele sustenta, ele protege sem anular. Essa forma de cuidado constrói maturidade espiritual. A pessoa aprende a caminhar sabendo que não depende apenas da própria força, mas também não é tratada como incapaz. Existe parceria, não substituição. Ao compreender essa guarda como presença constante, o Salmo prepara o leitor para um avanço ainda mais profundo. A proteção de Deus não se limita ao momento atual, nem ao cenário visível. Ela se estende aos ciclos da vida, às transições, às fases claras e às fases escuras. O texto começa agora a expandir essa guarda para além do espaço e do instante. É nesse ponto que a experiência humana do tempo entra em cena, abrindo caminho para o próximo movimento do Salmo. O Salmo aprofunda a compreensão da guarda divina ao introduzir a alternância entre dia e noite. Essa passagem não é poética por acaso. Ela descreve os dois campos onde a alma mais é testada. Durante o dia, a vida exige escolhas, exposição, enfrentamento e movimento. À noite, surgem o silêncio, a memória, o medo e as perguntas que não encontram distração. O texto afirma que a proteção de Deus alcança ambos. Isso significa que não existe intervalo de vulnerabilidade fora do alcance do cuidado divino. O dia representa o que é visível. É quando as decisões precisam ser tomadas, quando a responsabilidade pesa, quando as consequências aparecem. O Salmo afirma que o sol não ferirá durante o dia, não porque o caminho será fácil, mas porque haverá sustentação. A fé aqui não promete ausência de desgaste, promete limite ao dano. Deus não remove a exposição da vida, mas impede que ela destrua quem caminha sob sua guarda. A noite, por sua vez, representa o que é invisível. É quando a mente revisita falhas, perdas e temores. É quando o corpo descansa, mas o interior permanece inquieto. Ao afirmar que a lua não ferirá durante a noite, o texto reconhece que o perigo não está apenas no que acontece fora, mas no que acontece dentro. A guarda divina se estende aos pensamentos, às emoções e aos medos que surgem quando ninguém vê. Esse capítulo revela que Deus protege tanto do desgaste exterior quanto da corrosão interior. Ele cuida da ação e do descanso, da coragem e da fragilidade. Isso muda a forma como se vive a fé. Não se trata mais de buscar proteção apenas em momentos críticos, mas de reconhecer uma presença que atravessa todos os ciclos da vida humana. O cuidado de Deus não depende da luminosidade do cenário. Ele permanece quando tudo está claro e quando tudo parece obscuro. Ao afirmar essa proteção contínua, o Salmo prepara o leitor para um entendimento ainda mais abrangente. A guarda de Deus não se limita ao que acontece hoje, nem ao que se sente agora. Ela acompanha o movimento da vida, as partidas, os retornos e os períodos de transição.
O texto começa a revelar que o cuidado divino envolve não apenas momentos, mas caminhos inteiros. É essa ampliação que será aprofundada a seguir. Depois de afirmar que a guarda de Deus alcança o dia e a noite, o Salmo amplia ainda mais o horizonte. Ele deixa de falar apenas de momentos específicos e passa a falar de trajetos. O texto declara que o Senhor guarda a saída e a chegada. Essa afirmação carrega uma profundidade que muitas vezes passa despercebida. Deus não cuida apenas do ponto final, mas de todo o percurso entre um lugar e outro. Ele não protege apenas o resultado, mas o processo completo. A saída representa decisão. É o instante em que algo precisa ser deixado para trás. Pode ser uma escolha difícil, uma mudança necessária, um passo que exige coragem. A chegada representa expectativa. É o desejo de alcançar segurança, estabilidade ou descanso. O Salmo afirma que Deus está presente em ambos os extremos, mas isso implica que Ele também está no meio. No caminho que não aparece descrito, no trecho em que a incerteza costuma se instalar, a guarda divina permanece ativa. Esse capítulo fala diretamente com quem vive transições, com quem não está mais onde estava, mas ainda não chegou onde gostaria. O texto afirma que esse espaço intermediário não é abandono, é acompanhamento. Deus não espera no destino, Ele caminha junto. Isso corrige uma expectativa comum de que a presença divina só se manifesta quando tudo se resolve. O Salmo revela que a presença de Deus é mais intensa exatamente durante o deslocamento. Há também uma dimensão histórica importante aqui. Para os peregrinos que cantavam esse salmo, sair de casa e retornar eram momentos igualmente perigosos. O texto não promete ausência de risco, promete presença constante. Essa promessa atravessa gerações porque responde a uma necessidade permanente do ser humano. Todos vivem saídas e chegadas. Todos atravessam períodos em que o caminho parece longo e indefinido. Ao afirmar essa guarda contínua, o Salmo prepara o leitor para um fechamento que não é encerramento, mas envio. A proteção de Deus não termina quando se alcança um ponto específico. Ela se estende ao futuro, ao tempo que ainda não foi vivido. É nesse ponto que o texto deixa de falar apenas do agora e começa a apontar para algo que acompanha a pessoa para além do momento presente. Esse movimento final será revelado no próximo capítulo. Neste ponto do Salmo, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. O texto deixa de ser apenas uma declaração sobre Deus e começa a se tornar companhia. Já não se trata apenas de saber que Ele guarda, vigia e acompanha. Trata-se de caminhar com essa certeza incorporada à vida. O Salmo 121 deixa de ser uma leitura ocasional e passa a ocupar um lugar interno, acompanhando pensamentos, decisões e reações. Ele começa a caminhar com quem o acolhe. Quando um texto sagrado alcança esse nível, ele não precisa mais ser repetido em voz alta para agir. Ele passa a operar como referência interior. Em momentos de dúvida, ele orienta. Em momentos de medo, ele sustenta. Em momentos de pressa, ele freia. Essa é a diferença entre conhecer um salmo e viver a partir dele. O texto deixa de ser externo e se torna estrutura. Não domina a pessoa, mas a ancora. Esse capítulo revela que a fé amadurecida não exige sinais constantes. Ela se apoia em convicções formadas ao longo da caminhada. O Salmo 121 oferece exatamente isso. Ele não promete respostas imediatas, mas estabelece uma base estável para atravessar o que ainda não foi resolvido. Quem caminha com esse salmo não caminha sem perguntas, mas caminha sem desespero. A presença de Deus passa a ser pressuposto, não exceção. Há também uma mudança na forma como o tempo é vivido. A ansiedade diminui quando se confia que a guarda não depende da vigilância humana. A mente descansa quando entende que não precisa controlar tudo para estar segura. O Salmo ensina a confiar sem passividade, a caminhar sem rigidez. Ele forma uma espiritualidade que não paralisa, mas também não se precipita. Esse capítulo fala com quem sente que carrega tudo sozinho.
com quem internalizou a responsabilidade excessiva de sustentar a própria vida. O texto convida a redistribuir esse peso, não abandonando a responsabilidade, mas compartilhando-a com aquele que não dorme. Essa mudança interna altera a forma de viver, de decidir e até de esperar. A fé deixa de ser esforço e passa a ser apoio. O que resta agora não é mais explicação, mas confirmação. O Salmo se aproxima do fim, reafirmando algo que já foi construído ao longo de todo o texto. A guarda de Deus não é temporária. Ela não depende da fase, da emoção ou da clareza do momento. Ela se estende além do agora. É essa afirmação final que encerra o Salmo e envia quem o escuta de volta à vida com uma certeza firme. É exatamente isso que será revelado a seguir. Finalmente, o Salmo 121 revela aquilo que sustentou cada palavra desde o início. A guarda de Deus não é circunstancial, não é temporária, não está limitada a uma fase específica da vida. Ela não conclui apenas uma ideia, ela estabelece uma certeza contínua. A proteção divina não depende do momento vivido, nem da força de quem caminha. Ela permanece quando a fé está firme e quando está cansada. Essa afirmação final muda a relação com o futuro. Quem vive com a consciência de uma guarda eterna não precisa antecipar todos os riscos, nem controlar cada possibilidade. O amanhã deixa de ser ameaça constante e passa a ser território acompanhado. Isso não elimina decisões difíceis, mas impede que elas sejam tomadas a partir do medo. O Salmo encerra, lembrando que o cuidado de Deus não começa quando tudo dá errado. Ele já estava presente antes, durante e continuará depois. Há aqui uma resposta silenciosa à pergunta inicial do texto. Quando você não sabe para onde olhar, não precisa encontrar imediatamente uma direção clara. Deus já está à frente do caminho, não apenas no destino. A vida não se torna previsível, mas se torna sustentada. Essa diferença muda tudo. O Salmo não promete controle sobre os acontecimentos, promete companhia fiel em todos eles. Essa certeza redefine a forma como se caminha. A ansiedade perde espaço, a pressa diminui, a culpa se dissolve. Não porque tudo se resolveu, mas porque a responsabilidade última não está mais sobre os ombros humanos. A fé se torna lugar de descanso, não de cobrança. O Salmo 121 encerra ensinando que a verdadeira segurança não está em saber exatamente para onde ir, mas em saber com quem se caminha. Esse fechamento não chama para uma reação imediata, chama para uma permanência. Permanecer confiante, mesmo quando o cenário muda. Permanecer firme, mesmo quando a clareza oscila. Permanecer caminhando, mesmo quando o olhar se cansa novamente. Porque isso vai acontecer. E quando acontecer, este salmo continuará válido. Ele não perde força com o tempo, porque foi construído para atravessar o tempo. O texto termina, mas a experiência continua. Quem internaliza essa verdade não volta ao ponto inicial da dúvida da mesma forma. Algo se estabelece por dentro, uma certeza silenciosa, firme, constante. Quando você não sabe para onde olhar, Deus já sabe para onde te levar. E Ele guarda cada passo desse caminho agora e para sempre.